Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, vamos continuar aqui nosso assunto sobre protistas. Então, os protistas, eles são um grupo que compreendem as algas, né, que são autotróficas, que produzem seu próprio alimento, e os protozoários, que são heterotróficos, né, não produzem aí seu próprio alimento. Então, é um grupo que possui aí uma sistemática controversa, porque eles têm vários organismos diferentes entre si. Então, algumas das espécies de algas compartilham características plantas, outras espécies, algumas espécies de protozoários são parasitas, outras não. Então, a gente vai entender um pouquinho as características desses seres para ver por que essa sistemática ela é tão controversa. Então, eu falei para vocês, né, que as algas eram consideradas plantas. Elas possuem aí algumas características que diferem do grupo geral das plantas, mas principalmente, eu elenquei aqui do lado, elas não possuem órgãos diferenciados como as plantas possuem, e eu trouxe aqui duas características gerais delas, né, que elas são que elas possuem a maior biomassa da Terra, e aí eu falei até para vocês sobre elas serem o pulmão do mundo, né, e elas serem quase cosmopolitas, com exceção dos polos e dos desertos, elas habitam quase todos os hábitats da Terra. Então, as algas possuem algumas espécies que são os que são microscópicos, né? Então, esses micro-organismos, esses organismos microscópicos, eles são conhecidos como fitoplâncton e são aí a base das cadeias alimentares, né? Produzindo até 90% do oxigênio disponível no planeta. Então, focando no aspecto da reprodução, é interessante que vocês entendam que essa reprodução ela pode ser tanto assexuada como sexuada. E falando isso, não quer dizer que o mesmo organismo vai possuir todas essas reproduções. Mas como já tinha chamado a atenção, os protozoários, as algas, particularmente, são organismos muito diversos, tanto que a sistemática e classificação deles é bem controversa, exatamente porque eles possuem características diferentes uns dos outros, e uma das diferenças mais gritantes assim, desse grupo é a forma de reprodução, que é tão diversa. Então, eu quero que vocês lembrem da nossa revisão sobre mitose, meiose, e sobre os benefícios de se reproduzir assexuadamente e os benefícios de se reproduzir sexuadamente. Então, a reprodução assexuada, né, que não envolve troca de material genético, pode acontecer por meio de dois mecanismos. O primeiro deles é a cisparidade, em que um organismo vai reproduzir em outro igualzinho a ele, né? Vai produzir um clone dele mesmo, então pelo mecanismo aí da mitose. Então eu deixei esse GIF aí para vocês, que é bem autoexplicativo, né? Então a célula, ela se duplica, inclusive material genético, organelas, tudo, para que ela possa se dividir ao meio e uma célula produzir duas células exatamente iguais a ela. Outro mecanismo de reprodução assexuada das algas se dá por meio de esporulação, onde os indivíduos, né, os indivíduos adultos, eles eles dão origem a zoosporos, que são tipos de esporos aí semelhantes ao que a gente viu lá nas bactérias, em que esses esporos eles podem ficar latentes esperando aí o ambiente ficar melhor para a reprodução, né? Então eu tenho de novo, uma reprodução que não envolve mistura de material genético. Então, para falar de reprodução sexuada, eu quero chamar logo a atenção para as diferenças entre essa reprodução sexuada, certo? Primeira coisa, a reprodução sexuada tem que ter mistura de material genético, e para ter e essa mistura de material genético tem como consequência a variabilidade genética. A gente já falou várias vezes sobre os benefícios dessa variabilidade. Então, eu vou ter um ciclo aplobionte e eu vou ter um ciclo diplobionte. O que isso quer dizer? Aplobionte significa que eu vou ter um ciclo tanto aplonte quanto diplonte. O que é isso? O que é que isso quer dizer? E aí eu quero que vocês lembrem lá daquela revisão que a gente teve sobre os indivíduos que têm um cromossomo simples e sobre os indivíduos que têm cromossomos compostos. Então, eu tenho aqui o ciclo de vida para os indivíduos que têm esse cromossomo simples, que são os indivíduos aplontes, e aqui eu tenho o ciclo de vida para os indivíduos que são diplontes. As algas possuem espécies que tanto têm esse ciclo aplonte, quanto tem outras espécies que possuem o ciclo de vida diplonte, quanto ainda tem outras espécies que possuem o ciclo de vida diplobionte, ou seja, eu tenho um ciclo aplonte e diplonte no mesmo ciclo de vida. Então, vamos ver esses ciclos de vidas um por um e a gente volta para esse esqueminha para falar um pouquinho melhor sobre ele, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o ciclo aplobionte. Então, no ciclo aplobionte, eu falei, né, no outro slide, que existia o ciclo aplonte e o ciclo diplonte. Então, vamos ver primeiro o pessoal aqui, né, que é aplonte. Então, eu tenho gametas que vão ser fundidos, né? Vai ter uma fecundação aqui, vai ter uma fertilização aqui, e vai formar um zigoto com a carga total ali dos cromossomos que esse indivíduo precisa ter, né? Então, esse indivíduo novo vai sofrer várias meioses e vai originar células haploides. Essas células vão amadurecer e formar aí um indivíduo adulto
um indivíduo haploide, e esse indivíduo haploide vai sofrer diversas mitoses para formar aí os seus gametas, que vão formar os gametas que vão começar o ciclo de novo. Lembrando que a fecundação ela é aleatória, é com outros indivíduos da mesma espécie, certo? Não é o mesmo indivíduo se fertilizando. Lembra que isso aqui é reprodução sexuada, então tem que ter mistura de material genético. Uma variação desse ciclo de vida aqui é quando os gametas vão se fundir, vai ter a fecundação, e no lugar e vai formar o zigoto, né, 2N, normal, igualzinho aqui em cima. A diferença é que esse indivíduo 2N não vai sofrer meiose, ele desenvolve em um adulto com a quantidade de cromossomos aqui dupla normal. Então, ele é um indivíduo que cresce aqui diploide. Esse indivíduo, sim, vai sofrer meiose, e quando ele sofrer meiose, aí ele forma aqui os gametas que vão dar início de novo aí ao ciclo, novamente. Isso foi o ciclo aplonte, né? Agora vamos ver o ciclo diplonte, que é o ciclo aí que tem os cromossomos duplos. Então, eu tenho um adulto 2N, né? Um adulto diplonte, que vai sofrer várias meioses e formar os seus gametas com metade do número dos cromossomos. Esses gametas vão sofrer aí fecundação, né, com outros gametas, eu estou falando de um indivíduo aqui, mas os gametas sempre vão fertilizar, sempre vão fecundar com outros gametas, e essa fecundação é sempre aleatória. Quando acontecer essa fecundação, o embrião, então, vai ser a junção de um gameta N com outro gameta N. Então, o embrião vai ser o indivíduo 2N. Então, o gameta é haploide, né, ele tem metade aqui do número dos cromossomos, e o embrião, ele é diploide. Esse embrião vai sofrer várias mitoses e vai formar novamente os adultos, e o ciclo começa novamente. Então, a gente aprendeu o ciclo aplonte e a gente aprendeu o ciclo diplonte, certo? Então, eu quero chamar a atenção para vocês agora para o ciclo diplobionte. No ciclo diplobionte, eu tenho um adulto que é diploide, vai sofrer meiose e vai formar os esporos haploides, certo? Com um cromossomo simples. Esses esporos, eles se desenvolvem em indivíduos adultos haploides, com o mesmo número de cromossomos. Esses indivíduos adultos sofrem mitose, vão formar os seus gametas, e os gametas vão ser fecundados, né? Então, a gente viu nos outros exemplos que N mais N dá 2N, nesse exemplo aqui, M mais M daria 2M. Então, eu tenho gametas haploides formando indivíduos diploides. Então, a diferença desse ciclo aqui para os outros ciclos é que eu tenho duas fases adultas, em que uma fase vai ser diploide e outra fase vai ser haploide. E isso vai aumentando a variabilidade genética, porque nenhum dos indivíduos que são formados aqui são iguais aos pais. Está aumentando, então, a possibilidade de sobrevivência desses seres. Outro tipo de reprodução sexuada, então, é por conjugação, que lembra aqui lembra aqui a conjugação que acontece lá nas bactérias, né, mas só lembra mesmo, porque nessa conjugação acontece um emparelhamento aqui, né, das células, das algas, uma troca de material genético, porém não envolve lá envolve o DNA circular, né, que existe lá nas bactérias. Então, existe a classificação para algas que envolve o tipo de substância de reserva delas, os componentes da parede celular e os pigmentos fotossintetizantes. Então, essas características aqui, esses critérios, fazem com que elas sejam agrupadas em diferentes grupos. Eu vou passar rápido por esses grupos. Falando do primeiro grupo, eu tenho as euglenófitas, eu posso ter as bacilariófitas, as crisófitas, as pirófitas, que são chamadas de dinoflagelados, e sobre esses dinoflagelados eu quero chamar a atenção, porque eles eram chamados assim, de dinoflagelados, por conta de possuírem flagelo aí para sua movimentação. Então, deixei os GIFs aí para vocês verem mais ou menos essas estruturas, né, em movimento. E sobre esses dinoflagelados é interessante observar uma coisa sobre eles. Eles quase soltam Hadouken. Então, o que acontece? Então, acontece um fenômeno biológico que é chamado de bioluminescência, por conta dessas algas, e essa bioluminescência parece exatamente uma ruma de luzinha na água. Isso aqui não é humano, isso aqui é um fenômeno natural. Então, como é que acontece? Por que acontece? Então, a bioluminescência, ela é um fenômeno que acontece por conta de uma substância chamada luciferina e por conta de uma proteína que consegue digerir essa luciferina chamada luciferase. Lúcifer porque vem de luz, né? Então, o que acontece na bioluminescência é que a reação química da luciferase que vai digerir essa luciferina libera luz, libera fótons. Então, o efeito visual que a gente tem é esse efeito de iluminado. Outro fenômeno associado aos dinoflagelados, então, é chamado de maré vermelha. Isso não é sangue, isso acontece por conta da floração excessiva de algas, ou seja, floração excessiva de algas significa as algas se reproduzindo bastante. E o que acontece? Isso acontece por conta do aumento da temperatura e o excesso de sais que vem lá dos esgotos que são jogados no mar.
Então, essa maré dessa cor, né, ela acontece por causa da liberação de toxinas que são ruins, né, que contaminam e matam peixes e moluscos e podem ser ruins também para os seres humanos, causando diarreias até problemas cardiovasculares e respiratórios. E agora, falando um pouquinho dos grupos pluricelulares, né, são grupos que a gente tem nas nossas praias, geralmente a gente conhece esses daqui. Eu peguei um exemplo de sargaço, que a gente chama de sargaço, né, mas eles são do grupo chamado Sargassum, por isso que a gente chama sargaço, que são aqui do grupo maior chamado Feófitas, que são as algas marrons. A gente tem as rodófitas, que são as algas vermelhas, e a gente tem as clorófitas, que são as algas verdes. Então, eu vou deixar na descrição o PDF das atividades de vocês e a gente vai discutir os detalhes disso aqui nas lives, tá bom? Espero que dê para estudar direitinho. Se tiverem dúvidas, já sabem, me contatem no e-mail que a gente resolve. Tchau!